Boa tarde. O ciclo de debates da Renascença à Voz das Cidades já chegou ao final da A1 e está no Porto para ouvir alguns dos principais candidatos à Câmara Municipal da cidade. Estamos no emblemático Café Ceuta. Desde já agradeço a disponibilidade e a simpatia com que nos receberam aqui neste espaço, e comigo à mesa estão 5 dos candidatos. Manuel Pizarro, candidato pelo Partido Socialista, Diana Ferreira, candidata pela CDU, Sérgio Aires, candidato pelo Bloco de Esquerda, Miguel Corte Real, candidato pelo Chega, e Filipe Araújo, atual vice-presidente e também candidato independente pelo movimento Fazer a Porto. A Renascença convidou também Pedro Duarte, candidato pela coligação O Porto Somos Nós, que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal, recusou estar presente. Vamos então começar, desde já um dos temas mais quentes da cidade, o trânsito. Da VCI à Baixa são muitas as dores de cabeça no dia-a-dia. Manuel Pizarro, vamos aos acessos. Qual é a melhor solução para o trânsito na VCI? Bem, a melhor solução para o trânsito... Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Saúdo todos os participantes deste debate e lamento os que preferem não participar no debate eleitoral, coisa que, aliás, é, no mínimo, estranha. Indireto à sua pergunta, nós temos mesmo que diminuir o trânsito na VCI, é a medida mais importante. Para isso há duas coisas que são essenciais. É essencial de abandonar as portagens na CREP, de maneira a que o trânsito dos pesados se possa desviar para a CREP, e é necessário abolir as portagens nas circulações periféricas à volta do Porto, nomeadamente as portagens que fazem com que um cidadão, para ir de Matosinhos para a Maia, prefira vir à VCI porque não paga a portagem, em vez de fazer a viagem direta. Quer concretizar quais são esses acessos? Essas duas medidas podem diminuir cerca de 13% ao trânsito da VCI. Claro que esta não é a mudança estrutural, esta melhora um bocadinho a VCI, mas se isto for substituído por outros carros vai dar tudo ao mesmo. Nós precisamos de transformar a VCI, ter uma visão de longo prazo, que é transformar a VCI numa avenida urbana. Primeira medida, essa pode ser feita já, limitar a velocidade máxima de circulação a 50 km/h, que é como se anda numa cidade. Do meu ponto de vista, a VCI deve ser uma avenida e não uma autoestrada. E se nós limitarmos a velocidade máxima, vamos, além de tudo mais, conseguir melhorar a velocidade média, porque vamos diminuir muito a incidência de acidentes que neste momento entopem a VCI em média 2 vezes por dia, e são uma das razões do caos que se vive na VCI. Vamos a outra zona da cidade, na Baixa. Como restringir a circulação de automóveis? É preciso melhorar muito o transporte público. Nós temos que fazer com que as pessoas sintam que o transporte público é uma alternativa que vale a pena. Temos que continuar a investir na rede do metro. Há agora uma nova expectativa com a abertura da linha Rosa, que vem da Boa Vista até à Baixa. A segunda linha de Vila Nova de Gaia também já está em construção. É preciso construir rapidamente a segunda linha de Gondomar, completar a linha circular de Matosinhos, Senhora da Hora, São Mamede, São João. Tudo isto é muito importante, porque 77% dos carros que circulam no Porto vêm de fora do Porto. Portanto, melhorar os acessos de fora do Porto em transporte público melhora o trânsito no Porto. E os autocarros? Temos que melhorar muito a rede de autocarros. Temos que ter autocarros mais confortáveis e mais confiáveis. E aí não há nenhuma razão para a Câmara não liderar esse processo. A STCP é maioritariamente da Câmara do Porto e nós temos que investir. Olha, mais de 80% dos autocarros podem ser autocarros de 2 andares. Permitindo às pessoas uma experiência mais confortável, porque as pessoas andam todas sentadas e porque, olha, pelo menos a metade dos passageiros que vão no andar de cima têm uma bela vista da cidade mais bonita do mundo, que é a cidade do Porto, e temos que melhorar tecnologicamente a operação dos autocarros. Os autocarros da SCP já têm instalado o sistema eletrónico que permite mudar o semáforo quando se aproximam dos semáforos. Porquê que isso não está em funcionamento? É preciso pôr isso em funcionamento e é preciso aumentar a dimensão dos corredores bus. O Porto já teve mais corredores bus do que tem hoje. Temos 15 km. A minha proposta é, em 4 anos, passarmos de 15 km para 25 km de corredores bus. Dar prioridade ao transporte público não pode ser uma frase retórica, é preciso fazer. E nós vamos fazer. Essa prioridade tem um valor calculado? Nós vamos continuar a investir na SCP, mas o problema do investimento, há um valor calculado. É que não se pode fazer aquilo que um dos nossos adversários quer fazer, que é colocar o transporte público todo gratuito. Isso seria
o caos definitivo, seria o fim da receita que permite investir na melhoria dos STCP. O que eu vou fazer? Vou manter a gratuitidade nos transportes para as pessoas mais jovens, até aos 24 anos, continuará a ser gratuito e vou fazer com que o transporte seja gratuito para quem tem mais de 65 anos. Porquê? Porque isto tem um custo relativamente pequeno, cerca de 3,5 milhões de euros por ano, é um custo que podemos suportar e porque essas pessoas com idade mais avançada, apesar de terem o transporte gratuito, não se vão levantar de madrugada para andar na hora de ponta. Vão usar na mesma os autocarros, a meio da manhã ou a meio da tarde, quando não sobrecarregam a operação da STCP. Acho que é algo que, do ponto de vista de justiça social e de mobilidade, faz sentido. Diana Ferreira, que propostas traz a CDU para resolver os problemas na VCI? Bom, antes de mais, boa tarde, cumprimentar todos os presentes, agradecer naturalmente o convite e começar por dizer que um dos problemas principais que resulta no trânsito que existe na VCI, que tem a ver efetivamente com as portagens que existem, nomeadamente na CREP, na A41, e que ainda se mantêm, fazendo aqui um parênteses para colocar algo que é importante dizer. Tirando 2 pórticos no distrito de Aveiro, o Porto é o único distrito do país que mantém portagens nas ex-SCUT. E não é por falta de proposta, nomeadamente os partidos que compõem a CDU, que essa situação se mantém. Eu própria, enquanto deputada na Assembleia da República, apresentei propostas para a eliminação destas portagens e foram sucessivamente chumbadas, alternando-se entre PS e PSD, o voto que impedia que essas portagens fossem efetivamente eliminadas, nomeadamente na A41 e na CREP. E esta é uma medida fundamental para permitir a circulação automóvel por outras vias da cidade, retirando-a naturalmente da VCI. O descongestionamento da VCI exige um reforço do transporte público numa rede articulada de transportes públicos. Não podemos só falar de um reforço pontual e que é importante de autocarros da STCP, e nomeadamente com mais frequência. Deixe-me só dar um exemplo. Nós ontem fizemos uma viagem de autocarro que atravessou a cidade. A CDU fez essa viagem da zona de Azevedo Campanhã até à zona do Castelo do Queijo. Numa viagem que, obrigando até a transbordo, utilizando 2 autocarros para fazer essa mesma viagem, foi algo que durou mais do que 1 hora. Acima de 1 hora em todo esse percurso. Ou seja, se nós pensarmos que para atravessar a cidade do Porto, quem depende de autocarros despende de todo este tempo, facilmente percebemos que não é a solução que as pessoas precisam. Ou seja, uma rede articulada que conjugue diferentes modos de mobilidade, que conjugue os autocarros, o metro, a ferrovia, também formas de mobilidade suave, nomeadamente com ciclovias devidamente espalhadas pela cidade, e que garanta, de um ponto de vista da deslocação pedonal, condições de segurança para quem circula na cidade, são propostas que a CDU tem defendido e que são execuíveis para a cidade do Porto. E por isso o reforço dos meios de transporte público. E falamos aqui numa rede articulada municipal, não esquecendo que esta rede articulada tem depois que também ter uma rede metropolitana, porque muitas das deslocações que o Porto tem também hoje resultam de deslocações pendulares de quem vem para o Porto ou de quem sai para o Porto, que morando fora, até porque deixaram de poder morar no Porto, face aos custos da habitação, se calhar já lá vamos, Já e lá por isso vamos. não vou aprofundar nesta resposta, mas um conjunto alargado de deslocações pendulares que se agravaram fruto dessa mesma realidade e que também naturalmente sobrecarregam este mesmo tráfego. E por isso é também preciso uma resposta de um ponto de vista metropolitano que conjugue as diferentes formas de transporte, que é o que a CDU tem defendido e que continuará a defender nestas autárquicas. Acabou por explicar um pouco a visão para os transportes públicos. Sérgio Aires, voltamos à VCI. Como resolver o problema do trânsito? Bom, muito obrigado. Agradeço naturalmente também o convite para estar presente. Relativamente à VCI, já tudo foi dito e nada foi feito. Ou seja, nós estamos a discutir um tema que está na agenda há muito tempo, que a 26 de setembro de 2021 toda a gente prometia resolver. Estamos agora em 2025 e continua tudo na mesma. É verdade que, particularmente, 2 partidos que estão representados nestas candidaturas, tudo prometem, mas depois não fazem, e relativamente à VCI, esta questão de desprotejar a A41, também o Bloco de Esquerda apresentou propostas que foram sucessivamente chumbadas, mas agora já estamos disponíveis para isso. É claro que isso não resolve nada, ou resolve muito pouco, porque, na verdade, se não fizermos nada pela mobilidade e por integrar a mobilidade na cidade de outra forma, o que vai acontecer é que libertamos a VCI dos pesados, isto se eles quiserem ir pela A41, porque podem continuar na VCI porque é mais rápido, mas depois esse espaço que é libertado pelos pesados vai ser preenchido rapidamente por automóveis, porque se nada mudar. Portanto, nós temos que ter uma visão integrada dos transportes públicos. E concretamente aqui, quando dizemos isto, é verdade que a gratuitidade dos transportes públicos não resolve todo o problema, resolve uma parte, mas se os transportes não tiverem qualidade, evidentemente que as pessoas não vão entrar num autocarro e perder 1 hora ou 2 horas só porque é grátis.
claramente as pessoas precisam do serviço para funcionar e para chegar aos sítios onde têm que chegar. Relativamente às faixas bus, evidentemente que é uma das propostas que fazemos há muito tempo, ouço sempre toda a gente dizer que vamos aumentar, estava previsto inclusive neste mandato aumentar o número de faixas bus, que funcionem uma vez mais, porque ter muitas faixas bus e carros estacionados em segunda fila e em cima dos passeios também não resolve grande problema, portanto é preciso também fiscalizar o trânsito na cidade com mais eficácia e respondendo também a uma pergunta que não me fez diretamente já agora, mas que fez o Manuel Pizarro, relativamente à Baixa. A Baixa nós temos um problema ainda mais sério, é porque é muito fácil decretar que não vamos ter automóveis na Baixa. É fácil decretar, muito difícil fazer. Mas é mais difícil fazer por uma razão. Os parques de estacionamento da cidade são quase todos na Baixa. E, portanto, mesmo que as pessoas queiram entrar na cidade, parar o carro e andar de metro, e deslocar-se de metro, têm que vir para o centro da cidade estacionar os carros. Portanto, eliminar os parques de estacionamento da zona da Baixa. Eu não digo que vamos eliminar os parques de estacionamento. O que eu digo é que vamos ter que pensar nessa situação, porque se queremos, imaginamos que alguém decretava fechar o trânsito da cidade no centro histórico. E onde é que as pessoas iam pôr os carros? Não vinham. Ok, ficavam aonde? Onde é que estacionavam os carros? Isto partindo do pressuposto que as pessoas continuam a vir de carros. É por isso que os transportes públicos têm que ser melhorados, têm que ser confiáveis. Evidentemente que têm que ser alargados também, há redes de metro que têm que ser alargadas, faz todo sentido para integrar com os outros municípios de uma forma mais eficaz, mas são muitos problemas. Agora, aquilo que realmente me constrange um bocadinho é que esta discussão já foi tida em 2021. E os problemas continuam Exatamente por na mesma. resolver. Miguel Corte Real coloca o combate ao trânsito como uma prioridade, defende deslocar, por exemplo, o mercado abastecedor para Gondomar. Será suficiente esta alteração para resolver a situação na VCI? Olá, muito boa tarde. Quero começar naturalmente por agradecer aqui o convite da Rádio Renascença e dar também os parabéns pela escolha de fazermos este debate num espaço emblemático da cidade, que muitas vezes é falado, mas muitas vezes também é esquecido, espaços como este. E, portanto, nós temos que valorizar o nosso património e este espaço onde estamos hoje faz parte do nosso património. Quero também cumprimentar aqui os meus colegas de painel. Acho que não é um bom sinal democrático a coligação PSD, Iniciativa Liberal, não estar aqui hoje presente, porque este debate não é para nós. Este debate é para os portuenses e para os portuenses terem a oportunidade de ouvir. E acho que é importante deixar aqui esta nota. Aqui em relação ao que me pergunta, como muito concretamente, claro que não é suficiente. Nenhuma medida isolada é suficiente. Por um motivo simples, o problema é enorme. Nós hoje temos um grande problema de trânsito. E gosto que use a palavra trânsito porque muitas vezes usa-se a palavra mobilidade, porque é mais suave. E o nosso problema é trânsito. E esse trânsito tem um efeito muito direto na qualidade de vida das pessoas. Tem um efeito verdadeiramente direto. Ao longo dos últimos anos, os portuenses têm vindo diariamente a perder tempo de qualidade de vida por causa do trânsito. E esse trânsito acontece por más decisões, mau planeamento. Obras que deviam acabar numa data e que não acabam, obras que começam ao mesmo tempo em locais que criam conflitos ao trânsito. E, portanto, há uma medida imediata que vai resolver muitos dos problemas do trânsito, que é passarmos a ter uma gestão mais eficiente do espaço público e uma gestão mais eficiente do planeamento público. Isso vai ser direto na qualidade de vida das pessoas. E todos, e qualquer portuense vê isso. Qualquer portuense passa por uma obra que dura e pensa, isto não acaba, já devia ter acabado. Passa por outro ao lado e diz, como é que é possível alguém fazer obras nestas duas ruas ao mesmo tempo? É muito simples, é do senso comum. Mas depois há também concretamente coisas que nós devemos trabalhar e o mercado abastecedor é uma delas. A Câmara é um dos acionistas do mercado abastecedor, tem essa faculdade, deve falar com os outros acionistas e encontrar uma solução para se retirar o mercado, ir, por exemplo, a uma zona onde esteja, por exemplo, próxima de um acesso exterior da cidade e tirar daí diariamente milhares de caminhões que têm obrigatoriamente Mas que a passar retirada por dos aquele caminhões trânsito. é suficiente? Não, nada é suficiente para resolver o problema. O problema é gigante, é um problema que acumulou ao longo dos anos. Agora, se pudermos tirar 1.500, 2.000, 3.000 caminhões por dia da VCI, com certeza que vai aliviar a VCI. Eu acho que disso ninguém tem dúvida. E quanto aos transportes públicos, o que deve ser feito devem ser reforçados? O que não deve ser feito é serem gratuitos com propostas demagógicas. Isso é o que não deve ser feito. O que deve ser feito é que eles devem funcionar, porque o problema não é, obviamente que para algumas pessoas o preço é um problema, mas isso também há soluções e devem-se encontrar essas soluções. Agora, o problema é eles não funcionarem. As pessoas não andam nos transportes públicos hoje porque eles não são eficientes e não funcionam. E isto é um desafio que se coloca. Nós temos gente que trabalha no Porto, que vive até fora do Porto e que chega ao fim do dia e vive na incógnita se vai conseguir chegar a tempo a casa para fazer o jantar para a família. E isso é um grande problema. E por isso essas pessoas, com esse medo que tem um impacto direto na vida, é que muitas vezes são obrigadas a vir de carro, que é muito mais caro. Portanto, o problema é pôr os transportes públicos que temos a funcionar. São suficientes os que já existem?
a Câmara Municipal, como se sabe, tem hoje controle sobre a STCP. E desde que a Câmara tem controle sobre o STCP, os índices têm vindo a ser alterados, ou seja, nós temos menos gente a utilizar os transportes públicos. No último ano tivemos menos gente a utilizar os transportes públicos. Isto quer dizer uma coisa, não quer dizer que as pessoas tenham encontrado outras alternativas, quer dizer que eles estão a funcionar pior. E, portanto, quando a STCP estava a funcionar com o Governo, não funcionava muito bem, mas estava a funcionar melhor do que hoje. Dizem os números. E, portanto, qual é que é o problema? Se a Câmara também não tem capacidade de gerir melhor, não podemos apontar o problema a um ou outro, mas há um problema de gestão e, portanto, esse problema de gestão a Câmara do Porto e o próximo Executivo têm a obrigação de resolver. Portanto, com boa gestão e bom planeamento, com certeza que vai melhorar e aí vamos ser mais eficientes e aí, depois de sermos mais eficientes com o que temos, tomar soluções. Filipe Araújo esteve nos últimos anos como vice-presidente da Câmara do Porto e defende uma reconversão da VCI. Quer explicar qual é o plano, o prazo, o que é que pretende fazer para resolver ali o problema? Antes de mais, agradecer o convite à Rádio Renascença. Também queria dar os parabéns pela escolha do local, cumprimentar os restantes candidatos aqui presentes e que decidiram estar num debate sobre a cidade e não aqueles que preferiram ir fazer outras coisas que não estar a dizer aos portugueses o que é que querem fazer no futuro. Nós temos que, entre o PS e o PST, de facto há uma ânsia grande de voltar a chegar ao poder e hoje assistimos prometer tudo a todos. Quando nós falamos de justiça social não é prometer tudo a todos. Nós sabemos perfeitamente que quando se promete coisas gratuitas, alguém as vai ter que pagar. E os portugueses sabem disso. Os portugueses sabem bem que a gratuitidade prometida em várias áreas são políticas que já levaram o país à falência e nós não queremos que isso volte a acontecer no Porto. Aliás, se há coisa que nós pugnamos nos últimos 12 anos foi por termos contas certas, porque as contas certas é um fator de liberdade e principalmente é um fator de liberdade face a Lisboa. Quando perdermos as contas certas, quando entrarmos nestes devaneios das promessas, nós ficamos de mão estendida em relação a Lisboa e temos muita dificuldade em reagir. O tema da VCI é igual ao tema do Metrobus, é igual ao tema do metro, é igual ao tema da circunvalação. Sucessivos governos foram inaptos, houve uma inação total e por isso é que nós dizemos que nós hoje temos um Ministério das Infraestruturas paradas, porque as únicas coisas que os portugueses querem é, por exemplo, ver o Metrobus a andar. E nós ainda hoje não temos o Metrobus a andar, por incrível que pareça, ao fim de um ano da obra construída. Portanto, nós temos que olhar para os problemas e atacá-los. O que nós defendemos para a VCI é muito simples. Nós em 10 meses, e acho que estamos todos de acordo, há 6 anos ou 7 anos que foi feito um plano de uma série de ações de desportajar a crepe, retirar os caminhões, diminuir a velocidade, isso está tudo mais que estudado. Nenhum governo do PS e do PSD as implementou. A nossa visão é Mas que houve nós alguma insistência por parte da autarquia? Para variedíssimas insistências por parte da autarquia. Nunca foram tomadas decisões, e estão bem recordados, nomeadamente porque se aproximavam de eleições legislativas e os partidos estão mais preocupados com as eleições do que com os portuenses. É isto que aconteceu ao longo destes anos. Portanto, o que nós temos que fazer é, primeiro, e isso eu comprometo-me como Presidente da Câmara, em 10 meses exigir que essas medidas sejam tomadas por parte do Governo. E ter um plano a 10 anos para realmente se reconverter aquilo que é uma grande ferida aberta na cidade. Todos nós reconhecemos que a cidade está dividida ao meio pela VCI e, portanto, temos que conectar a cidade. Nós trabalhamos, eu propriamente trabalhava há bastante tempo com as pessoas da universidade que fizeram e apresentaram um plano de reconversão da VCI. Esse plano está bem estruturado, tem capacidade de ser executado, claro que é um plano a longo prazo e passa, por exemplo, para cobrir a VCI em certas zonas. Se olharem para o Nó de Paranhos percebem perfeitamente isso e nessas zonas onde ela é coberta, ter parques, ter jardins, ter habitação e começarmos a conectar a cidade. Mas não se fica por aqui, nós temos que olhar para a mobilidade da cidade e ir apostando naquilo que está a fazer a diferença. Nós hoje temos o cartão Porto Ponto e no cartão Porto Ponto, com as 22 viagens, houve cerca de 500 mil já realizadas à custa desse incentivo. Nós queremos aumentar para 30 e potenciar ainda mais a utilização do transporte público e a apetência das pessoas para o transporte público. Mas o cartão Porto Ponto, por exemplo, na mobilidade tem tido um enorme impacto nas pessoas com mais de 65 anos. Aliás, o PS tem que voltar a fazer os cálculos sobre a proposta de gratuitidade para os mais de 65, porque 26% da população do Porto tem mais de 65 anos. Portanto, nós queremos um cartão que também melhore no táxi mais 65, dê mais possibilidades. 50 mil viagens foram feitas para centros de saúde e hospitais só no primeiro semestre deste ano por parte de pessoas que têm mais de 65 anos. Queremos que o cartão sirva para as bicicletas partilhadas e deixe-me terminar com uma última coisa que considero uma injustiça que hoje temos na cidade, que tem a ver com as avanças de estacionamento. Hoje há famílias com crianças, idosos, que estacionam os seus carros, mas não têm lugar a avanças. Portanto, isto não é uma política de trazer mais carros, são carros que já temos
de famílias aqui no Porto e que não tiveram acesso a avanças. E nós, nos primeiros 100 dias, eu como Presidente da Câmara, tomarei isso a bom cargo para conseguir modificar e conseguir encontrar uma solução. Portanto, nós assumimos compromissos, nós não fazemos promessas, nós assumimos compromissos e nunca compromissos que ponham em causa as boas contas, nunca compromissos que levem o Porto à bancarrota. Isso eu nunca admitirei. O Porto é ainda uma das cidades mais caras para ter casa, comprar ou arrendar. Manuel Pizarro compromete-se a disponibilizar mais 5.000 casas a renda moderada nos próximos 4 anos. Contas feitas serão um investimento de 650 milhões de euros. Um bocadinho mais. Mas... Onde é que vai buscar este financiamento? Deixe-me só, antes de responder a essa pergunta, voltar um pouco atrás, porque acho que é muito útil. Eu não vou alimentar este tipo de conflitos de políticos. Foi este, foi aquele. Sim, é verdade que os governos não fizeram o que deviam ter feito na VCI. E os corredores BUS no Porto que não cresceram também foi por culpa do governo. Foi a Câmara que decidiu não colocar corredores BUS. E a decisão no novo corredor BUS na Avenida Fernando Magalhães de não poderem passar os táxis, mas então os táxis não são transporte público, são transporte privado. Isso também a culpa é do governo. Também há opções que prejudicaram o trânsito, que são opções da Câmara, mas eu não vou estar a discutir isto. O que interessa é o que é que nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas. Olha, nem compreendo como é que no programa Táxi 65+, a Câmara trocou o serviço que gratuitamente era feito pela Invicta Táxi e pela Rádio Táxis por um serviço pago a um prestador privado. Olha, não consigo compreender, não tem lógica nenhuma. Comigo vai voltar a ser um serviço feito gratuitamente pela Invicta Táxi e pela Rádio Táxis, porque acho que é melhor ser gratuito do que nós pagarmos por um serviço que podia ser feito gratuitamente. Isto dito, vamos ao tema da habitação. A habitação vive-se hoje uma situação de emergência. A minha resposta é uma resposta em 2 tempos. Nós temos que mobilizar para o mercado de habitação os 20.000 fogos devolutos que existem no Porto, muitos a precisar de requalificação. Esse processo demora tempo. Eu não vou expropriar essas casas. Mobilizar os proprietários demora tempo. É preciso ganhar a confiança deles. Os jovens e as famílias da classe média não podem esperar esse tempo. A minha solução é um programa de construção utilizando terrenos municipais e do Estado e fazendo parcerias público-privadas com parceiros privados e com cooperativas. Como é que vamos financiar isso? Vamos financiar por 2 métodos. Primeiro, com as rendas. As pessoas vão pagar uma renda muito mais baixa do que a renda de mercado. A minha renda moderada à moda do Porto, 400 euros por um T1, 550 euros por um T2, mas esse dinheiro significam 31 milhões de euros por ano. Para o que falta, eu vou procurar mobilizar fundos comunitários e o apoio do governo. Se isso não acontecer, estamos a falar de cerca de 30 milhões de euros por ano durante os primeiros 30 anos, do 4º ano ao 30º ano, nós utilizaremos uma parte, o dinheiro, a receita de uma parte da taxa turística e de uma parte do IMT. O que é que isto significa do ponto de vista político? Eu vou usar a receita adicional do turismo e a receita adicional de sobreaquecimento do mercado imobiliário para garantir que os jovens e as famílias da classe média podem ter uma habitação a custos moderados no Porto. E eu encontro racionalidade política nesta opção, além de que acho que a longo prazo é um belo investimento. Ao fim dos 30 anos, a Câmara terá as 5.000 casas em boas condições de conservação. Onde é que vai construir estas casas? Eu já indiquei os terrenos são os mais variados, a maior parte deles localizados junto às linhas do metro, porque faz sentido que os novos programas de habitação, que são muito mais do que casas, estamos a falar de parques verdes, estamos a falar de espaços para as crianças, estamos a falar de espaços de coworking, estamos a falar de empreendimentos para viver e não apenas de casas, sejam feitos o mais próximo possível das linhas de transporte, no essencial, são junto das linhas do metro. O meu programa chama-se Habitar no Porto, está disponível no meu site, estão lá mostradas as contas todas e estão lá mostrados os terrenos que vamos utilizar. Repito, são terrenos ou da Câmara ou do Estado. Como é que pretende resolver o problema do isolamento de alguns bairros sociais aqui na cidade? Eu tenho um trabalho muito profícuo feito nos bairros, sobretudo no primeiro mandato em que estive a governar a cidade em coligação com o Rui Moreira, que tinha vencido as eleições para a Câmara, e eu fiquei a trabalhar no Porto e há um trabalho muito vasto feito nessa matéria. Nós temos que fazer uma ação temos que continuar a requalificar os bairros, temos que investir ainda no edificado, mas temos que investir também no espaço público. O espaço público dos bairros, em muitos casos, é muito desqualificado. Há muito pouco investimento da Câmara, não se investe nos bairros, olha, nos jardins, nas ruas, não se investe o mesmo que se investe em muitas outras zonas da cidade. É preciso fazê-lo e é preciso, nos casos mais complexos, nomeadamente nos casos onde alguns bairros estão assolados, avassalados pelo tráfico de droga, é preciso um programa de apoio social e de saúde, como já existiu no Porto noutras épocas, que permita lidar com esse problema e devolver
tranquilidade às pessoas. Diana Ferreira, como é que a CDU pretende resolver alguns dos problemas de isolamento? Começamos já pelos bairros sociais. Tem alguma proposta nesse sentido? Eu já lá ia, mas eu queria mesmo fazer aqui algumas observações sobre o tema da habitação, no qual se insere esta matéria dos próprios bairros municipais. Nós, quando falamos de habitação, falamos de um direito fundamental, de um direito constitucional, de um direito para a garantia da dignidade na vida de cada um. Não falamos de negócio. E este é um direito que tem sido profundamente mercantilizado. Com responsabilidades políticas, o estado a que chegamos, digamos assim, os problemas estruturais que a cidade do Porto vive em matérias de habitação, com situações absolutamente dramáticas e de necessidade de resposta de emergência, mas também dos problemas de mobilidade que aqui referimos, estes são dois dos problemas estruturais da cidade do Porto. Não surgem por acaso, nem caem do céu aos trambolhões. Têm responsáveis políticos de quem esteve no Governo Central, alternando-se entre o PSD e o PS, e tem responsáveis políticos de quem tem estado à frente da Câmara Municipal do Porto e de quem tomou as opções políticas que conduziram ao estado a que chegamos. E eu acho que todos nós nos candidatamos por diferentes forças políticas e por diferentes movimentos, e todos nós temos também que assumir as responsabilidades nessa matéria. A questão da habitação no Porto não é uma matéria de fácil resolução. Nem se pode dizer que se vai resolver a profunda carência habitacional, não só no acesso à habitação, mas já agora permita-me juntar aqui uma outra dimensão, que muitas vezes é pouco falada no debate da habitação, que tem a ver com a dignidade de muitas das casas que existem na cidade do Porto. Há muita gente que vive efetivamente em condições profundamente indignas, e essa é também uma resposta que tem que ser dada. Ou seja, a resolução deste problema não é uma resolução imediata. Naturalmente que há respostas que têm que ser asseguradas, não desresponsabilizando o Estado Central sobre a sua responsabilidade fundamental nesta matéria. Desde logo a CDU propõe que se reforce a construção da habitação pública. Os preços que são hoje praticados na cidade do Porto, seja no valor das casas, seja naqueles que são os valores das rendas, são absolutamente incomportáveis para os trabalhadores da cidade, para os trabalhadores até do país, considerando até os rendimentos que nós temos praticados de salários na cidade e em todo o país. Por isso, é preciso efetivamente travar a especulação imobiliária e descer aqueles que são os preços das casas. Os últimos dados que existem, acho que indicam qualquer coisa como um valor por quilómetro quadrado de cerca média de 3.000 euros na cidade do Porto, o que é absolutamente inaceitável. Tem algum objetivo para essa construção? Algum número? Sim, 3.000 casas no âmbito da própria renda apoiada e também isto para responder a situações de emergência social que estão identificadas na própria Carta Municipal de Habitação de 3.000 famílias em situação de emergência social. Mas também garantir mais 3.000 fogos no âmbito de rendas efetivamente acessíveis, envolvendo associações de moradores e envolvendo o movimento cooperativo não especulativo, que tradicionalmente na cidade do Porto teve, em diferentes momentos, um contributo muito significativo na superação deste problema do acesso à habitação. Os bairros municipais que temos precisam de uma reabilitação profunda e plena, já agora em toda a sua dimensão, não só na estética, não só pintar por fora, mas também olhar para aquela que é a realidade de muitas das casas e garantir também essa mesma reabilitação, garantindo dignidade às pessoas que lá moram. Também os seus espaços exteriores e os seus espaços envolventes precisam naturalmente de uma requalificação, garantindo até espaços de lazer, de prática de desporto e de outras atividades que aquelas comunidades pretendam naturalmente exercer. A CDU propõe ainda um plano municipal de emergência habitacional, fazendo também um conjunto de levantamentos entre terrenos e edifícios, não só municipais, mas também de muitas outras entidades públicas, que possam ser utilizados e convertidos para a habitação permanente e também para a garantia do acesso a essa habitação a preços naturalmente acessíveis, considerando os rendimentos familiares. Nós não podemos fugir à realidade dos rendimentos das famílias na cidade do Porto, da sua esmagadora maioria. Eu tenho que introduzir aqui um outro elemento nesta matéria da habitação. Nós temos uma profunda especulação imobiliária que é também resultado da pressão turística que o Porto tem. Há fogos habitacionais e de habitação permanente que foram convertidos em alojamento local. Ou seja, perdemos casas para as pessoas viverem. Quer alterar a regulamentação? Nós queremos travar desde já a atribuição de mais licenciamento para o alojamento local e já agora travar também aquela que é a construção prevista de 122 hotéis para a cidade do Porto, o que dará uma média de 7,61 hotéis por quilómetro quadrado na cidade, o que naturalmente torna
que coloca em causa ainda mais este direito à habitação. Mas, ou seja, é necessário travar naturalmente o alojamento local e até juntando aqui um outro elemento que penso que todos devem também conhecer. O Regulamento Municipal de Habitação prevê que se possa construir até 20 mil alojamentos locais na cidade. Nós, quando falamos de habitação pública, conjugada entre a habitação municipal e do IRU, estaremos a oscilar entre os 15 mil e os 16 mil. Ou seja, há claramente um direcionamento da cidade, não para quem cá mora todos os dias, para quem cá trabalha e para quem cá quer fazer cá a sua vida, mas sim para quem cá passa de vez em quando e para quem cá está de forma não permanente. Ou seja, e esse é um caminho que nós naturalmente rejeitamos. A prioridade tem que ser dada aos moradores da cidade do Porto e na garantia do direito à habitação. Estes são os compromissos que nós assumimos com a população. Sérgio Aires já reconheceu a habitação como uma prioridade para o Bloco de Esquerda. Como é que quer resolver os preços que estão a ser praticados na cidade? Mais rendas acessíveis, mais habitação para vender? Sim, eu queria antes de mais nada dizer que quando se diz que a habitação é uma emergência hoje, é claramente um equívoco. A habitação e o problema da habitação, tudo aquilo que foi o diagnóstico feito, aliás, agora bem, para a Diana, já existia em 2021, em 2017, evidentemente que se agravou, mas estes problemas já existiam. Já há muito tempo que a cidade tem uma lista de espera de habitação municipal com 1000 pessoas, permanentemente com 1000 pessoas, e portanto só esse indicador servia para nos dizer o que é que se passa na cidade. Sim, temos uma proposta que naturalmente é de construção de habitação pública. A proposta, por exemplo, que é apresentada pelo Manuel Pizarro, deixa-me sempre com algumas dúvidas, porque eu não vejo grande diferença entre a proposta que ele apresenta e aquela que a Câmara tentou no Monte Tabela e no Monte Pedral, de parcerias público-privadas que não resultaram e que tiveram os concursos vazios. Aliás, como agravante, naquela proposta oferecia-se aos privados 90 anos da utilização daquele terreno e o Manuel Pizarro apenas fala de 30. Mas, enfim, veremos o que é que isso em concreto quer dizer. No nosso caso, nós fazemos habitação pública, habitação exclusivamente pública e cooperativa. E, portanto, a necessidade também de abrir ao espaço cooperativo as questões da habitação. Em primeira instância, exatamente nesses terrenos de Monte Tabela e de Monte Pedral, que estão à espera de habitação há muito tempo, dois terrenos em dois locais da cidade muito importantes. E, portanto, como é que vamos fazer isto? Nós propomos que a construção em prioridade nestes dois terrenos tenha como financiar, que é a pergunta que normalmente toda a gente faz. Bom, enfim, fundos públicos, fundos comunitários, é importante dizer que está hoje a União Europeia a discutir uma estratégia europeia para a habitação e, portanto, vai abrir a possibilidade de financiar e de apoiar os Estados-membros nas questões da habitação, coisa que não estava em cima da mesa nem nunca esteve, fundos próprios, obviamente, as receitas da Câmara e também a capacidade de endividamento que a Câmara quer. Uma coisa é que ter contas certas, outra coisa é não usar a capacidade de endividamento da Câmara para acorrer às situações emergentes de habitação. E já agora digo, só de IMI e IMT, em 2022, para vermos números, tivemos 114 milhões, em 2023 129 milhões, em 2024 120 milhões e prevê-se em 2025 126 milhões de euros. Mais os 28 milhões de euros da taxa turística, que evidentemente não pode ser utilizada da maneira como as pessoas têm anunciado, mas que pode vir a ser reconvertida também. Portanto, há disponibilidade financeira e é uma questão de opções, é uma questão de prioridade. A habitação, entre outras coisas, ser a primeira. Eu, quando falo de habitação e disponibilizar a habitação pública, não é apenas para os jovens e para a classe média, que é uma coisa que eu até tenho dificuldade em definir o que é a classe média no Porto atualmente. É para todos os portuenses e, particularmente, para aqueles que estão à espera de habitação há tanto tempo, em situações absolutamente dramáticas. A carência habitacional na cidade, agora na Carta Municipal de Habitação, demonstra que, para lá daquela lista, há muitas mais pessoas à espera de serem socorridas, que é o caso na habitação pública. E ainda temos um problema adicional, que também deveria estar no topo das prioridades, que são as pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, essas pessoas justamente o que precisam é de uma casa e, portanto, se essas não entram nestas contas e na capacidade de também chegar a estas pessoas, não sei de que é que estamos a falar ao queremos ter uma cidade justa e com capacidade de integração de todos os portuenses. Nos bairros sociais, como melhorar algumas situações de isolamento? Sim, nos bairros sociais, enfim, primeiro é preciso ver a origem dos bairros sociais, como é que eles foram construídos, onde é que foram construídos. Eles já foram construídos para serem periféricos, segregados e, portanto, esse é o problema que temos. Muitos deles acabaram por ficar, com o tempo, mais próximos da cidade e estão hoje quase integrados na cidade, evidentemente ainda nas periferias. Por causa disso, o que aconteceu foi que, com o tempo, e particularmente nos últimos tempos, eles foram sendo abandonados. Não só abandonados pela autarquia,
mas sobretudo também por quem lá trabalhava, as associações que estavam lá instaladas, as associações de moradores que existiam, que tinham alguma capacidade de intervenção, e é essa que deve ser promovida, é a capacidade local dos próprios habitantes de encontrarem as suas soluções e serem apoiados nisso mesmo. E, portanto, o que falta fazer são duas coisas. A primeira é regressar a estes territórios, e regressar de maneira integrada. Também nestes territórios existem muitos problemas, para lá daquilo que são as dependências, existe muita pobreza, a pobreza do Porto, a pobreza mais extrema está concentrada nestes territórios e, portanto, o que é preciso fazer é, se queremos que estas pessoas tenham bem-estar, não é só pintar casas e colocar novas telhas, porque os interiores das casas também têm que ser intervencionados e muitos dos casos, nós visitamos vários, por fora estão muito bonitas, por dentro continuam na mesma cheias de umidade e problemas de insalubridade. Portanto, é preciso fazer ter nestes bairros equipas, coisa que já em 2021 sublinhávamos, equipas multidisciplinares, inclusivamente incluindo também a Polícia Municipal, para fazermos um trabalho integrado nestes territórios e termos equipas permanentes ali. Não é para lá ficarem, é para empoderarem aquelas pessoas para elas próprias resolverem os seus problemas. Miguel Corte Real, vamos já aos bairros sociais. Admitiu retirar casa a quem trafica droga. Onde é que depois vai colocar estas pessoas? Na prisão. Repare, Mas quem depois, traficar quando droga saírem- e for condenado vai para a prisão. Mas assim que foi cumprida uma pena, para onde voltam estas pessoas? Vai para o fim da fila, como há muitos portuenses na fila, ele vai para o fim da fila. Não há o risco de maior abandono dos bairros sociais? Como assim? Repare, há uma casa que está ocupada, não estamos a falar da família, porque a família não é criminosa. Estamos a falar de um criminoso que tem uma casa. Separou da família? Não é isso. O criminoso, se tiver uma família, a família não é criminosa, portanto a família continua na casa, isso não há dúvida. Agora, se temos um criminoso, como tivemos no passado, um caso de um caso famoso que se chamava Caso Rosa, que saiu, que esteve presa. Os filhos, naturalmente, não podiam ficar sozinhos na casa, foram para a casa de um familiar, mas normal. E a casa ficou vazia, durante alguns anos a casa ficou vazia. E depois a cidade uniu-se e fizeram um conjunto de manifestações, porque coitadinha da pessoa que estava presa por um crime, que não ia ter casa quando saísse, e essa pessoa depois quando saiu, a casa ficou vazia à espera dela, e quando saiu, fugiu do país e nunca mais soubemos dela. Portanto, obviamente que uma casa municipal, com tanta gente à espera, não pode ficar vazia quando uma pessoa está na prisão e a casa fica vazia, isso não pode acontecer. E acho que ninguém concorda com isso. Uma casa com tanta gente à espera de habitação municipal, uma casa ficar vazia, porque um criminoso está na prisão, e num dia ele vai ter que ter uma casa, não. Quem está à espera é que precisa ter uma casa para amanhã. Quem está na prisão não precisa ter uma casa para daqui a 4 anos. Portanto, quando sair da prisão, vai para o fim da fila como aos outros. O Miguel Corte Real diz que a habitação pública na cidade já é suficiente. Como é que pretende resolver o problema do acesso a casas para arrendar, também as dificuldades na compra de casa aqui no Concelho do Porto? Olha, a habitação é um problema grande hoje e que foi agravado por vários motivos. Por motivos, naturalmente, da pressão que foi exercido nas cidades, provocada também pelo turismo, fizeram com que os preços das rendas e das casas aumentassem, mas temos também a pressão financeira que fizeram os spreads aumentar. E, portanto, nós hoje temos gente que tinha uma vida perfeitamente organizada, mas por força destas circunstâncias, gente da classe média, trabalhadora, que hoje tem verdadeiras dificuldades chegando ao fim do mês e cumprir com as suas obrigações mínimas como é casa. E, portanto, o que nós temos que fazer é pegar no que existe bom, e o projeto Porto Solidário é um projeto que já ajuda muitas famílias e que as ajuda diretamente na sua casa, garantindo que podem ficar na sua casa, com a estabilidade de ficarem na sua casa e que atravessam dificuldades temporárias. E, portanto, o que nós temos que fazer é dotar esse projeto, esse programa, com um valor muito superior, porque hoje é um verdadeiro desafio a mobilidade. Nós temos gente da classe média que vive com muitas dificuldades por conta das alterações do preço da habitação. Alterações que as pessoas não tiveram culpa das subidas de taxas de juros, não tiveram culpa da pressão que se vive hoje, é uma pressão que se vive no mundo inteiro, mas são gente que trabalha, que honra os seus compromissos, que nunca faltou aos seus compromissos e hoje chega ao fim do mês e tem dificuldade de pagar a renda. É aí que a Câmara também tem que intervir. Mas também na habitação municipal, nos bairros municipais, é preciso fazer uma coisa também muito importante, que é pensar nas pessoas que lá vivem e termos uma aposta muito firme, em garantir a qualidade de vida para as pessoas que lá vivem. E, portanto, os bairros, nós temos que fazer também um investimento na requalificação dos bairros. Nós temos gente que vive em bairros municipais e nos bairros as pessoas envelhecem, todos nós envelhecemos, isso é uma certeza. E nós temos gente nos bairros municipais que hoje vivem falou do isolamento dos bairros, mas eu falo do isolamento das pessoas. Nós temos gente de bastante idade que está em quartos pisos, em terceiros pisos e
é difícil subir e descer, que a idade não nos ajuda aqui, agora sim, na mobilidade, a idade não nos ajuda, ficam em situação de isolamento, porque não têm forma de subir e descer as escadas. E depois passam a ter que ter uma vez por dia, se calhar às vezes só saem 2 em 2 dias. E, portanto, nós temos que olhar para os bairros municipais e pensar como é que nós vamos criar aqui qualidade de vida para estas pessoas e garantir que a vida das pessoas dos bairros municipais, a vida dos portuenses que vivem nos bairros municipais é dignificada, e para isso nós temos que olhar com muito cuidado e temos que investir a sério nisto. E, portanto, vamos primeiro investir na qualidade de vida dos portuenses antes de começarmos aqui com promessas de construir casas para quem não é do Porto. Nós precisamos é de apostar em quem é do Porto. Pretende apoiar, como disse, a classe média, mas parece-lhe que é o único grupo que tem dificuldade em ter acesso a casa. Não é necessário ir. Vamos lá ver. Se a classe mais média pobres tem dificuldades, as classes mais baixas têm muitas dificuldades. E por isso é que hoje nós temos bairros municipais que apoiam essas classes, mas que temos que os apoiar. Temos que os apoiar e lhes dar condições e dignidade. Temos que lhes dar condições e dignidade. Temos o programa, o Porto Solidário, que é um belíssimo programa e que com um investimento que hoje tem cerca de 2,6 milhões de euros, é um investimento que tem um retorno direto na qualidade de vida dos portuenses e, portanto, quando um programa corre bem, o que nós temos que fazer é investir mais nele. E, portanto, o programa corre bem, as dificuldades dos portugueses aumentam, o que nós temos que fazer é investir neste programa. E nós temos as nossas receitas a aumentar, temos as receitas a aumentar da taxa turística, dos impostos municipais, e nós temos que investir esse dinheiro, por exemplo, parte do dinheiro da taxa turística, uma parte substancial, para investir neste programa e na habitação. Porquê? Porque o aumento do preço da habitação é uma das externalidades negativas do turismo. O turismo tem muitas coisas boas para a nossa economia, para a nossa cidade, mas também tem coisas negativas. Por isso é que se criou uma taxa. E a taxa turística tem que servir para mitigar diretamente os problemas que causa. E a habitação é um problema que causa e, portanto, uma boa parte deste valor tem que servir para apoiar as pessoas e as famílias. Filipe Araújo acredita que o problema na habitação não se resolve sem o apoio ao setor privado. Pretende criar uma task force para melhorar a articulação com as entidades privadas e colocar pelo menos 1.400 casas disponíveis. Já tem identificado que casas vão ser estas? Onde é que vão ficar? Se me permite, eu só voltar atrás por causa da questão dos... Acho que é bom esclarecer. Primeiro, eu acho que os taxistas estão contentes porque 50 mil viagens em 6 meses, certamente os taxistas estão contentes. O que se passa é muito simples sobre esta questão da Invicta Táxis e dos operadores. Tem a ver com uma coisa muito simples. Eles não conseguiam... nós pagávamos a totalidade da viagem, fosse a viagem... não era medida à distância. Portanto, o que nós quisemos ao lançar um novo concurso foi passar a pagar apenas aquilo que era efetivamente feito da casa da pessoa até ao centro de saúde. Aberto ao mercado. Portanto, se a Invicta Táxis conseguir suprir essas dificuldades, terá possibilidade de responder. Portanto, não há qualquer problema com os taxistas. Pelo contrário, um serviço há uma questão por um serviço pago. Não é. Há um contrário de usar os dinheiros públicos de forma efetiva e não esbanjar dinheiro, que é uma coisa bastante diferente. O serviço era gratuito e passou a ser pago pela Câmara. Não, o serviço custa 2 euros, às pessoas sempre custou, não mudou nada. Não mudou nada. A Câmara passou a custar e antes não custava. Não mudou nada. Era pago pela totalidade e neste momento é pago apenas pelo transporte que é feito. Mas isso era o esclarecimento que importava dizer, porque já ouvi isto 2 vezes e era algo que queria tornar muito claro. O que importa aqui é que nós temos do lado da habitação, e tenho pena do candidato do PSD não aparecer aos debates, nós temos posturas completamente diferentes naquilo que é a perspectiva da cidade. O candidato do PSD é capaz de dizer que o Porto tem pessoas a mais, tem portuenses a mais, e prescindir de construir casas. Enquanto que nós acho que estamos todos convencidos que nós precisamos de construir mais habitação. Claro que temos o candidato do PS que propõe, como já ouvimos em tempos idos, um primeiro-ministro, 26 mil casas que nós não vimos concluídas, o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior propunha 18 mil camas, até hoje estão 11% construídas, 13%, portanto, isto é muito fácil. No PowerPoint, o PowerPoint está espetacular. O PowerPoint está espetacular, Manel. Na vida real é uma fantasia despesista, é isto que estamos a assistir. Portanto, nós temos que ter, e o Movimento Independente foi de facto precursor de muitos dos programas que estão hoje a atacar, desde 2013, que estão a atacar o problema da habitação. Nós temos um problema da habitação, isso é claríssimo. E o setor público e o setor privado têm que, conjuntamente, trabalhar em dotar a cidade de mais habitação. O Porto Solidário é, de facto, um programa que foi um investimento de mais de 20 milhões ao longo destes anos, 7 mil famílias ajudadas. Neste momento há 1000 famílias que continuam a viver no seu apartamento, porque nós estamos a ajudar, complementar o seu
a sua renda. É importante manter as pessoas junto da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Temos o Porto com Sentido, foi criado pelo Porto, que hoje estes programas até foram replicados a nível nacional em vários municípios ou até mesmo pelo Governo. É um programa que traz os privados em casas que tinham à sua disposição para nós alugarmos e pormos em arrendamento acessível, e temos também muitas casas novas que disponibilizamos. Hoje, na cidade, vivem mais de 400 famílias em casas de arrendamento acessível. Nós queremos trabalhar com os privados em quê? No setor cooperativo, que acho que aí estamos todos também de acordo, é importante voltar a ter o setor cooperativo a ajudar neste caminho. Lançamos um novo modelo face àquilo que não correu bem no Monte Pedral e no Montabela, e assumo plenamente isso, porque nós tentamos sempre modelos novos e inovadores, como ainda agora aqui contei, uns correram melhor, outros não correram tão bem, mas estamos a lançar um novo modelo que está a correr bem, que é o Build to Rent, o Construir para Arrendar, onde já temos 2 operações com mais 400 casas em habitação acessível. Deixa-me só dar nota de uma coisa, porque sei que haverá intervenções neste sentido. A habitação acessível é um teto. Nós hoje temos no T2 cerca de 1.200 é o preço de mercado. O teto do T2 anda à volta dos 800 euros. Se o agregado familiar, e aqui é que nós diferimos na justiça social, porque esta lógica de dar tudo a todos vai correr mal. Já correu mal no passado, vai continuar a correr mal. Nós temos um teto de 800 euros. Se a pessoa, o agregado familiar, tiver rendimentos que não lhes possibilite pagar os 800 euros, a sua taxa de esforço é calculada e a renda neste momento do T2 anda à volta dos 600 euros. Portanto, nós temos que ter consciência que o dinheiro público é pago. Os impostos acabam por pagar tudo o que nós estamos aqui a falar. E este é o cuidado que eu não me deixo, e portanto, quando nós fazemos estas propostas, e as 1.400 casas são claríssimas, são de investimento público, onde nós sabemos onde vamos construir, estão bem detalhados os territórios, quantas casas vamos construir, algumas em projeto, outras até com concursos lançados, e execuíveis em 4 anos, porque outra das coisas que nós temos que ter cuidado quando nos candidatamos, acho que o lugar que eu considero a nível político mais importante do país, a Presidente da Câmara do Porto, temos que falar a verdade com as pessoas. E falar a verdade é assumir compromissos para 4 anos, não é fazer promessas que se calhar vão ser realizadas nos próximos 10. Para os bairros sociais, alguma alteração, modernização? Eu acho que dos bairros sociais há um número que normalmente eu trago para estes debates, que é o seguinte: o movimento independente é importante precisamente por causa disso, porque nós estamos focados nas pessoas. Nós nos últimos anos decidimos investir do orçamento municipal 200 milhões de euros na reabilitação dos bairros. 200 milhões de euros possibilitaram reabilitar a maioria dos bairros, a grande reabilitação está feita, permitindo que as pessoas vivam em melhores condições, porque o revestimento, o telhado também é importante, melhora a eficiência energética, as pessoas depois acabam por poupar dinheiro em aquecer as suas casas. Portanto, 200 milhões de euros, sabe quanto é que investiu o Estado? Zero. Zero. Foi isto que... Estas são as políticas. Os partidos que estão no governo, onde alguns dos candidatos, ou 2 dos candidatos foram ministros, PS e PSD, investiram 0. Aqui no município do Porto investimos 200 milhões. Agora imagine se o Estado tinha investido a mesma quantia relativamente. Estaríamos certamente num patamar completamente diferente. Quanto à grande reabilitação que está feita, eu concordo com o que está dito sobre a reabilitação à volta dos bairros, mas ninguém perceberia que começássemos a reabilitar o terreno exterior e deixássemos as casas em más condições. Portanto, o Agra da Mial está recuperado, a parte exterior, tem 8 parques infantis, tem até produção de energia. A produção de energia no bairro do Agra da Mial permite às pessoas poupar cerca de 40% da energia em sua casa. 40% é muito relevante, porque a conta da energia é hoje um peso grande nas pessoas. Portanto, nós temos vindo paulatinamente, Falcão foi recuperado, construímos o Parque Alameda de Cartes que liga 3 bairros. Portanto, nós temos um grande caminho feito nesta área e teremos que continuar. O problema da habitação é um problema grave na cidade e que tem que ser endereçado. Sobre segurança na cidade, Manuel Pizarro, quer mais polícia nos bairros? De que reforço é que estamos a falar? Eu vou pedir desculpa, eu vou responder à sua pergunta diretamente, sim, mas eu tenho de fazer um ponto. Eu vou-me manter numa campanha pela positiva. As pessoas querem escolher quem vai resolver os problemas. E detesto esta coisa de andar a tirar pedras ao passado, porque as pedras podem se tirar para todo o lado. O tal governo socialista entregou à Câmara do Porto o quartel de Monte Pedral em Serpa Pinto em fevereiro de 2019. Passaram mais de 6 anos e não está lá feita nenhuma casa das que devia estar feita e não está feita a residência universitária que devia estar feita no quartel. A culpa será do governo que entregou o terreno à Câmara ou será de quem na Câmara não foi capaz de o fazer? Mas isto não interessa, o que interessa é quem vai resolver o problema. Não vale a pena andar a tirar pedras para o passado, porque isso não arranja nenhuma solução para os problemas dos portuenses e é nisso que eu estou concentrado. Acho que é mais útil. O tema da segurança é um tema muito sério que exige, sobretudo, prevenção da criminalidade. Como é que isso se faz? Faz-se com um policiamento visível e de proximidade.
Havendo falta de recursos, que há e vai continuar a haver, isso exige mobilização dos recursos que existem. Como é que isso faz? Cooperação entre a Polícia Municipal e a PSP. Eu não quero mais polícias para fazerem tarefas administrativas. Eu quero mais polícias para fazer mais policiamento de rua, mais policiamento que as pessoas vejam, mais policiamento que desencoraje o crime. Isso é possível de ser feito com cooperação, da mesma maneira que quero mais videovigilância, mais moderna, porque a videovigilância também dissuade a criminalidade. E não é só isto, é preciso tratar melhor do espaço público. Ontem, na rua São João de Brito, houve mais um assalto. É muito frequente haver carros assaltados na rua São João de Brito. Eu tinha estado reunido na véspera com os moradores e eles telefonaram-me a contar isto e contaram-me uma coisa. Na rua São João de Brito há 3 candeeiros que têm a iluminação pública desligada. Ora, melhor iluminação pública, espaço público mais arranjado, também dissuade a criminalidade. Nós temos que fazer esse trabalho e temos que fazer de forma persistente e temos que ter em conta que no Porto a maior parte dessa criminalidade é a criminalidade relacionada com o tráfico e com o consumo de droga. Temos que reprimir o tráfico, mas temos que fazer mesmo um programa municipal a sério que ajude Há pouco já mencionou esse programa. Em que é que consiste esse programa? Em apoio? Esse programa consiste, no fim do dia, em recuperar o que a cidade já teve noutros tempos. Olha, até teve com 2 orientações políticas distintas. O programa Porto Feliz, do Dr. Rui Rio, numa visão mais autoritária, e o programa do IDT numa visão mais humanista. E os dois resultaram. O que é preciso fazer alguma coisa. Ora, nós temos que colocar iniciativa no terreno para atrair as pessoas que são dependentes do consumo para os mecanismos de tratamento, de redução de riscos e de minimização de danos, para com o apoio social, eles paulatinamente deixarem de estar, enfim, vítimas dessa doença horrível que é a adição às drogas e poderem, com a sua reabilitação, diminuir a procura de drogas. É só com isso que nós vamos conseguir melhorar a vida das pessoas. Não adianta criar a expectativa de que só a repressão policial vai resolver o problema da droga. Sim, tem que haver repressão do tráfico e tem que haver apoio social e de saúde aos dependentes. Diana Ferreira, a CDU reconhece alguma necessidade de reforço de segurança aqui na cidade do Porto? Já lá vou 2 observações muito rápidas, até considerando afirmações que foram feitas. Um T2 a 600 euros corresponde a 80% do salário mínimo nacional líquido. O salário mínimo nacional no nosso país líquido é abaixo dos 800 euros. Por isso, percebendo o conceito que se quer aqui transmitir, 600 euros não é acessível a uma parte significativa da população da cidade. E, aliás, as propostas e programas também que a Câmara Municipal tem implementado são programas municipais que continuam a financiar a especulação imobiliária. Não há uma alteração dos valores às rendas, há, no fundo, uma divisão entre quem paga o quê ao senhorio. E, relativamente ao Monte Pedral e ao Monte da Bela, o problema disto é mesmo a opção pela parceria público-privada que foi feita para estes 2 projetos. Esse é que foi o problema, porque, aliás, o outro projeto que a Câmara teve, que não foi em parceria público-privada, foi efetivamente concretizado e, por isso, o caminho, e isto demonstra bem, as parcerias público-privadas são naturalmente algo que não resolverão este problema, até porque os privados, quando entram nesta área da construção, é naturalmente para arrecadar o máximo de lucros no menor curto espaço de tempo, como é a lógica naturalmente do negócio privado, nomeadamente de quem atua no setor imobiliário. Sobre as matérias de segurança, nós temos efetivamente já discutido este assunto, tanto em outros debates, como também em propostas que temos apresentado, e reconhecemos a necessidade de mais efetivos da PSP e da Polícia Municipal na cidade. Sabendo também e dizendo, porque acho que é importante dizê-lo, os polícias municipais são profissionais da PSP em comissão de serviço. A PSP tem, neste momento, uma escassez de efetivos, que é real e que é, digamos que, afirmada por todos, inclusive pelos próprios representantes dos profissionais da PSP. E, por isso, havendo necessidade desse reforço, também temos a consciência de que esse não é, de todo, um reforço imediato. Mas há outros elementos que têm que ser acrescentados aqui nestas matérias em relação à segurança. Foram criadas superesquadras e encerradas esquadras, incluindo na cidade do Porto, afastando os profissionais da polícia das populações. O policiamento de proximidade tem que ser um policiamento inserido nas comunidades, que conheça as dinâmicas das comunidades nas quais irá trabalhar, que conheça as famílias, que esteja também integrado num conjunto de serviços públicos de proximidade daquelas comunidades, e esta é uma realidade que não existe.
E esta é que tem que ser, efetivamente, também uma das funções da PSP, por exemplo, em que a PSP é uma polícia de prevenção e que está, neste momento, até por força da realidade que temos, a funcionar de uma forma muito reativa. Há uma realidade, naturalmente, na cidade do Porto, relacionada com as matérias do tráfico e do consumo de drogas, e isso exige naturalmente uma intervenção, uma observação e uma ponderação sobre a mesma. Nós temos dito e reafirmamos o desmantelamento do IDT, que foi feito na altura do governo do PSD e do CDS, que era primeiro-ministro Passos Coelho, teve consequências dramáticas na realidade dessa dimensão social, desse flagelo social na nossa cidade. Desmantelou-se um instrumento que tinha um contributo brutal e muito positivo no âmbito do acompanhamento das pessoas em situação de toxicodependência e que fazia uma intervenção articulada com um conjunto de meios. E o que existe hoje, e a estrutura que existe hoje, está naturalmente, ou seja, está aquém das necessidades, e o que era preciso era, de facto, até repor o IDT, como temos defendido, apresentado propostas nesse sentido, mas que têm sido rejeitadas, inclusive, na Assembleia da República. E há naturalmente aqui uma outra dimensão que não é menos importante em matérias de segurança, que tem a ver também com a própria realidade do urbanismo, e nós já temos colocado isto noutros momentos, ou seja, ruas que estejam iluminadas, ruas que estejam também limpas, ruas que sejam de mobilidade pedonal acessível, todas, ou seja, numa cidade que seja efetivamente também acessível e que esteja limpa. Mesmo sentimentos de insegurança que possam existir são naturalmente atenuados. Por isso nós temos colocado muito esta tónica nas matérias do policiamento de proximidade e da necessidade da resolução naturalmente de um conjunto de problemas sociais que persistem na cidade, não ilibando aqui quem tem responsabilidades políticas pela situação a que chegamos. Sérgio Aires já defendeu que o Porto é das cidades mais seguras do mundo. Deve ser colocada de parte a questão do investimento na segurança ou ainda assim há esta necessidade aqui no Conselho? Sim, eu gostava só de dizer uma coisa relativamente a temas anteriores, é isso, por isso é que se trata também de um debate. Relativamente à questão do falar do passado, eu acho que é importante falar do passado e desvalorizar o passado, aliás, tem dado grandes acidentes nesta nossa civilização. E, portanto, falar do passado é também credibilizar aquilo que são as propostas que estão a ser apresentadas agora, ou não. E, portanto, acho importante que se saiba aquilo que se fez no passado, ou melhor, o que não se fez. Ainda relativamente à habitação, só um ponto sobre o Porto Solidário. O Porto Solidário, portanto, este complemento que a Câmara faz para permitir que haja uma habitação que algumas pessoas possam pagar, tem um efeito perverso e, portanto, na nossa opinião, é uma medida que não pode ser continuada durante muito tempo, porque tem um efeito perverso no mercado, ou seja, as pessoas, quem aluga as casas, quem arrenda as casas, já sabe que as pessoas vão ter um benefício e, portanto, aumenta o preço da renda. Isto está a acontecer, aconteceu com outras medidas no passado, relativamente, por exemplo, ao arrendamento jovem e outras do género, em que as casas tinham um valor real e depois tinham um valor que era porque as pessoas recebiam um subsídio e, portanto, automaticamente já estavam inflacionadas. Não sou nada contra o Porto Solidário, pelo contrário, votei sempre a favor do Porto Solidário e da sua renovação. Preocupa-me que estendamos no prazo durante muito tempo sem tomar outras medidas, porque há este risco. Relativamente à segurança, é preciso dizer duas coisas. A primeira é que é evidente que estamos a sofrer uma tentativa de um alarme social que está a ter efeito nas pessoas e que, portanto, aumenta a percepção de uma criminalidade que, de facto, não existe. Não existe nos números, não existe nas estatísticas e, aliás, é muito curioso porque nós, em 2012, tínhamos 68,5 crimes por 1000 habitantes. Em 2025, 24, os últimos dados disponíveis, temos 59,9, ou seja, menos criminalidade que em 2012. Não me recordo de ver ninguém rasgar as vestes em 2012 com este índice de criminalidade. É normalíssimo que em 2024 a pequena criminalidade, o furto nos transportes tenha aumentado. Nós temos quantas pessoas por dia nesta cidade, nomeadamente, ou em particular, turistas. É normal, todas as cidades que tiveram este impacto do turismo, como nós temos, aumentou esta pequena criminalidade. É essa que aumentou e mesmo assim não aumentou, nem pouco mais ou menos como aumentou noutras cidades que tiveram o mesmo fenómeno. Relativamente à necessidade de polícias, mais polícias. Também aqui temos um problema. É assim, há 2 anos que a Câmara está à espera de 100 polícias municipais. Agora todos prometem outra vez os 100 polícias e até há quem diga que vai dar 200. A pergunta é porque estamos há 2 anos à espera, a polícia já adquiriu o carro, já adquiriu o transporte, já adquiriu fardas, não tarda nada, já estão desatualizadas e não se passa absolutamente nada, inclusivamente, como o Filipe tem sublinhado, e por cima estamos a perder elementos, porque as pessoas vão se reformando, portanto a Polícia Municipal está a perder elementos e a não receber nenhuns. Temos aqui um problema sério que é, por um lado,
a não resposta do Estado Central a uma necessidade da cidade, que não importa quanta insistência foi feita, não acontece nada. E sabem porquê que não acontece nada? Porque não há polícias. Ou seja, as pessoas, neste momento, o recrutamento de novos polícias para a Polícia de Segurança Pública, que depois são aqueles que vão para a Polícia Municipal, não existe. As pessoas não querem, não sentem que seja uma profissão digna, bem remunerada e segura também para eles, para poderem exercer. A autarquia não pode tornar mais atrativo? Diga? A autarquia não pode ajudar a tornar... A autarquia não pode fazer grande coisa para tornar mais atrativo. Na Polícia Municipal as condições, por exemplo, são completamente diferentes, desde o fardamento até às condições de trabalho e os materiais que têm para trabalhar. Esse é o esforço que a autarquia faz ao nível da Polícia Municipal. Queria só dizer que aqui é muito importante, quando falamos de crime, dizer duas coisas. Uma, o maior crime na cidade é o crime rodoviário, que ninguém presta atenção nenhuma. Esta cidade tem os maiores índices de crime rodoviário. Crime rodoviário, estou a falar de acidentes que provocam danos nas pessoas, mortes e feridos. Não há nenhuma força política a falar disto ou a falar disto com medidas concretas. E quando nós dissemos a redução da velocidade em 2001, nem sequer foi aprovada no Executivo. Depois, mais tarde, começaram a implementar uma rede 20, mas, enfim, onde a prioridade foi estabelecida, eu não conheço aquelas prioridades. Segundo, é preciso fazer, isto relaciona-se com a mobilidade. Agora, crime na cidade, o maior crime e o que tem mais impacto nas pessoas é precisamente o crime rodoviário. E sobre isso ouço muito poucas pessoas falar. Relativamente às dependências, estou completamente de acordo com aquilo que a Diana disse, temos insistido todos, enfim, alguns nesta matéria e nós, enquanto não voltarmos a ter uma estratégia de redução de riscos a nível nacional, que seja implementada por um IDT, ou seja o que for, mas que seja implementada como estava na calha para ser feita, foi feita e depois foi interrompida, não vale a pena termos atitudes isoladas. É o caso do Porto. Nós temos uma unidade móvel, apenas uma, todos os estudos internacionais recomendam que nunca se tenha apenas uma unidade móvel só no local, não temos unidade móvel, peço desculpa, a fixa, sala de consumo vigiado, só temos uma, unidade móvel também só temos uma, e portanto, temos só uma porquê? Porque o município fez um esforço, de facto, mas o Estado não acompanhou. Miguel Corte Real, qual é o plano do Chega para a segurança na cidade do Porto? Olha, em primeiro lugar, eu acho que, e tem sido habitual no nosso discurso e ao longo dos últimos anos, atirarem-nos um bocadinho de areia para a cara com esta história das estatísticas. Porque as estatísticas são muito boas para os burocratas, não é? São o oxigénio dos burocratas. Porque gostam de se agarrar a elas e dizer que não há problemas. Porque é mais fácil ser governante ou ser político se não houver problemas. Vivemos numa espécie de mundo da fantasia. É mais fácil. Não estou a falar consigo. Não é, vivemos numa espécie de mundo da fantasia. Mas é também um mundo, uma fantasia que não se concretiza. Porque depois também não há responsabilidades governativas para partidos como estes. Mas, de qualquer forma, o que é mais importante aqui ressalvar na nossa cidade é que há verdadeiramente problemas de segurança. E dizem também que são percepções. Mas a segurança é isso mesmo. A segurança é uma percepção. Se eu à noite tiver medo de sair de casa para passear o meu cão, eu tenho um problema grave. É uma percepção de falta de segurança. E isto afeta em muito a minha qualidade de vida. Como eu, muita gente tem este problema e muita gente tem estes problemas de percepções de segurança. Portanto, o que é que a cidade pode fazer para devolver a qualidade de vida às pessoas? Para que as pessoas possam voltar a estar confortáveis em sair de casa, possam voltar a estar confortáveis em vir à baixa, possam voltar a estar confortáveis em manter coisas tão simples que fizeram sempre ao longo da vida. Temos de ter estratégia. E aqui também já foi referido, na Polícia Municipal, nós temos hoje um déficit de polícias. Porquê? Porque o Governo do Partido Socialista, através do atual secretário-geral, José Luís Carneiro, quando era Ministro da Administração Interna, disse que o Porto iria ter mais 100 polícias municipais. E o Porto preparou-se para isso. Comprou carros, comprou equipamentos, colocou o valor no orçamento e os anos passaram. Saiu o PS, veio o PSD e nós cá continuamos com 100 polícias municipais, mas 100 com S. E, portanto, é com alguma ironia quando agora vimos o PSD vir dizer que vai haver 100 polícias municipais, quando eles já cumpriram a promessa no Governo de nos deixar 100 polícias municipais. E, portanto, vamos deixar de brincadeiras e vamos, em primeiro lugar, honrar os compromissos que o Estado assumiu com o Porto e que o Porto já assumiu despesas com isso, em ter aqui os 100 polícias municipais. E depois vamos olhar para o nosso contingente e dizer quem é que são os polícias municipais? E os polícias municipais em cidades como a Porto e Lisboa são agentes da autoridade. Vamos olhar para eles e dizer assim, quem é que está a fazer tarefas administrativas? Não é preciso que agentes da PSP estejam a fazer tarefas administrativas. Devem estar na rua, devem estar a garantir a segurança. E a Câmara ter capacidade de pôr outras pessoas na Polícia Municipal a fazer essas tarefas administrativas. Isto é essencial.
Isto é essencial, porque quando os portugueses pensam em polícia, eles pensam em segurança, não pensam noutra coisa, não pensam em multas, não pensam em mais nada, pensam em segurança. E é isto que é preciso. Mas também na PSP, onde não há uma ação direta da cidade, porque é verdade que hoje a PSP e os agentes têm más condições, têm condições precárias e, portanto, é difícil, muitas vezes, serem atrativos ou até uma possibilidade para muitos jovens fazerem. Mas também nos dizem que é possível, também falando com a PSP, dizem-nos não, é possível vir para o Porto. Agora, era preciso que a Câmara tivesse uma estratégia também para acolher essas forças de segurança. Por isso é que nós também queremos olhar para a receita que temos da taxa municipal, que nos cria problemas, o turismo, como eu disse, o turismo é bom e é para manter, mas gera-nos externalidades negativas. E essas externalidades negativas, essa receita que vem da taxa de turismo, esse valor, tem que ser aplicado na qualidade de vida das pessoas. E na qualidade de vida das pessoas é fazê-las sentir seguros. Por isso é que nós queremos dedicar 10% do valor da taxa turística para garantir que as forças de segurança têm apoio. Como? Queremos apoiar a segurança para as forças, queremos apoiar a habitação para as forças de segurança que venham para a cidade. Isto porquê? Em primeiro lugar, para termos segurança na cidade e para termos agentes na cidade, mas 2, para garantir que eles ficam na cidade. Porquê? Porque a segurança é uma questão de proximidade e, portanto, um agente que esteja na cidade muito tempo, ao fim de 2 anos ou 3, um agente é um melhor agente. Porquê? Porque conhece a sua comunidade e pode ter uma atuação muito mais preventiva na zona onde está envolvida. E, portanto, é fundamental que a Câmara atraia e retenha esta polícia, dando-lhe condições de terem uma vida digna. E se nós dermos condições para terem uma vida digna, vamos ter mais polícias na cidade. Casa gratuita para os polícias ou um apoio? Um apoio. Filipe Araújo quer um aumento efetivo da polícia... Mas um grande apoio. Filipe Araújo quer um aumento efetivo da Polícia Municipal de 200 para 400. Como fazer? Já houve aqui alguém a duvidar destes números? Eu penso primeiro que não é uma dúvida. Aliás, isso é um objetivo e nós sabemos que a Polícia Municipal é servida pelo aquilo que é o Ministério da Administração Interna, que tem que os formar, e acho que não vou repetir aquilo que já foi aqui dito sobre aquilo que é hoje a capacidade e inação do Governo. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás para dizer uma coisa que a Diana disse, para que nenhum portuense fique com essa dúvida. Habitação acessível, obviamente, não é para responder a todas as pessoas que estão à procura de habitação. Daí o Porto ter 13% de habitação. Eu falei nos 600 euros para a habitação acessível, a renda média em habitação social são 70 e tal euros. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Não, Diana, mas estamos a falar de coisas diferentes e é preciso esclarecer os portuenses, senão começamos a misturar assuntos e eu acho que nós estamos aqui para elucidar. São 300 a 400 casas, eu vou só responder à Diana só para dizer isto, são 300 a 400 casas todos os anos que nós disponibilizamos. Fazemos a nossa parte, não vamos resolver o problema do país, obviamente. Agora, acho que no dia 12 os portuenses vão estar a decidir, não é só aquilo que são a capacidade de fazer, porque isso claramente é olhar aquilo que, por exemplo, eu fiz durante os últimos anos e o Movimento Independente fez nos últimos 12 anos na cidade. Mas quem no passado também com outras funções e que partidos tiveram funções governativas e ministros que tiveram nesses governos, e o que é que aconteceu ao Porto nestas políticas? Porque aqui estamos a falar claramente de falência de políticas públicas do lado da segurança e da saúde, porque hoje o Porto não tem um problema de criminalidade. Há pequena criminalidade que preocupa de facto os portuenses. Estamos a falar devido aos partidos, das situações que ainda agora aqui ouvimos. Essa pequena criminalidade preocupa os portuenses, mas é perpetrada por quem? É praticada por quem? Pelas pessoas com comportamentos aditivos que estão ao abandono. E estão ao abandono porque o tráfico de droga não é combatido em efetivo porque o Ministério da Administração Interna está desaparecido em combate. Não há polícias, não há anos políticas que consigam suprir as faltas que a PSP vem assinalando. Claro que as faltas da PSP depois se refletem na Polícia Municipal. E por isso é que nós temos 206 polícias, reformaram-se 11 que não foram substituídos, temos mais 6 que se vão reformar, e claro que a Polícia Municipal vai diminuir em termos de efetivos e vamos diminuir a nossa capacidade. Vamos diminuir aqueles agentes que estão na rua, que são agentes da polícia e que podiam dar uma melhor percepção de segurança. Claro, olha, estão quase todos que a Comissão de Serviços já acabou e não sabem nem o respeito pelos polícias hoje em dia este Governo tem. Este é um problema claríssimo em termos de segurança. Os 100 polícias estão prometidos, um dia haveremos de os conhecer e espero que haja claramente uma outra postura sobre esta, que é uma promessa à longa data e quando nós já investimos. Deixe-me só dizer-lhe, a pequena criminalidade está associada aos comportamentos aditivos. Estas pessoas têm uma doença e precisam de ser tratadas. Sabe quanto tempo demora uma primeira consulta para um comportamento aditivo?
está próximo, acho que vai para cima de um ano. Pode a Câmara ter algum grupo de apoio a estas pessoas? A Câmara tem feito e fará, comigo, a Presidente, fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar. Comprará os carros, os equipamentos. Agora, nós, ao contrário do candidato ausente, nós não formamos polícias. E, portanto, nós temos que aguardar que eles cheguem para depois dotar-nos e para depois pôr-nos à disposição da Polícia de Proximidade. Onde é que nós podemos atuar? Olha, como temos atuado. Investimos até agora mais de 4 milhões de euros na videovigilância, já chegamos a dar carros à própria PSP que nem sequer os tinha, melhoramos esquadras, temos também hoje um programa que queremos ver efetivado de dotar a cidade de guardas noturnos. Isso sim, o município pode ajudar. E esse guarda noturno vai ser muito importante, porque é o guarda noturno que todos os dias percorre a rua à noite e conhece os vizinhos e pode alertar a Polícia Municipal ou a Polícia de Segurança Pública para qualquer problema que possa existir. Nós não nos furtaremos a tomar as medidas. Nós agiremos sempre na defesa dos portuenses. Agora, no dia 12 de outubro, está também em causa quem falhou aos portuenses ao longo dos últimos anos. E eu acho que isto não é só olhar para as propostas que temos para o futuro, é quem de facto consegue fazer. E nós no Porto, e por isso é que a candidatura se chama Fazer a Porto, nós fizemos, continuamos a fazer até ao dia 12 de outubro e depois do dia 12 de outubro o movimento independente será absolutamente importante para continuar a fazer e resolver os problemas dos portuenses. Muito obrigada. Agora vamos apenas a um teste cultural que costumamos fazer aqui nos nossos debates da Renascença. Uma pergunta para cada um. Manuel Pizarro, como se chama a ponte desenhada por Gustave Eiffel? Desenhada? É a Ponte Maria Pia. Está certo. Diana Ferreira, que rei doou o coração à cidade do Porto? Dom Pedro V. Dom Pedro IV. Quarto. Foi quase. Sérgio Aires, em que ano foi construída a Ponte Dom Luís? Não faço ideia. Foi entre 81 e 86. Foi inaugurada em outubro de 86. Agora, Miguel Mas isso é a Corte... Ponte Dom Luís. Dom Luís É que- primeiro. Luís I, não é Dom Luís. Sim. Sim. Sérgio... Nem é Dom, é Luís I. Miguel Corte Real, qual é a freguesia com mais população no Concelho do Porto? Campanha. Paranhos, desculpe. Sabe dizer mais ou menos quantos habitantes tem? 50 mil. Tem perto de 46 mil, de acordo Sim. com os censos de 2021. Filipe Araújo, em que ano o Centro Histórico do Porto foi considerado Património Mundial da Unesco? Já não me recordo, 98, 96. 96. Muito obrigada a todos por participarem Muito no obrigado. debate da Renascença. A Renascença vai continuar pela área metropolitana do Porto. A Voz das Cidades tem a próxima paragem em Vila Nova de Gaia.